conversar algo importantíssimo que para qualquer pessoa, qualquer situação, não importa o momento ou a atitude que esteja passando, esse método vai funcionar. Porque nós estamos falando de um dos maiores campeões do mundo de boxe, o pugilista Muhammad Ali. O que foi o Muhammad Ali? O Muhammad Ali foi um ser humano qualquer, igual nós, que iniciou sua carreira simples, era um, um negro, na época onde existia um negro pobre, na época onde existia criminalidade, discriminação, falta de respeito e qualquer tipo de desaprovação por parte da cor da raça. Mas Muhammad Ali foi um dos homens que, da mesma forma que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, eles fizeram por através da sua capacidade e habilidade de entender quem é você, quem está e aonde ele está e o que está fazendo, ele mostrou através do seu método psicológico ao mundo como que poderia desenvolver e vencer muitas e muitas vezes. Principalmente, ele venceu a si mesmo, depois ele conseguiu vencer o seu corpo físico e, posteriormente, ele conseguiu vencer o mundo, vencer as crenças, porque, como eu falei anteriormente, ele era pobre em uma cidade, ou seja, um país onde a discriminação racial naquela época, em 1960, 70, que ele começou aos 12 anos, era absurdamente grande. E em virtude dessa capacidade que ele tinha de dominar a si mesmo, dominar o seu corpo, dominar as pessoas, dominar pela a capacidade e habilidade de desenvolver, de manipular o seu cérebro, de entender o seu cérebro, ele foi desenvolvendo várias habilidades, foi se aprimorando o seu corpo, foi desenvolvendo as suas capacidades internas e, sem sombra de dúvida, isso foi desenvolvendo, foi transformando internamente quem ele era, e isso moldou posteriormente a sua personalidade, porque os nossos comportamentos, eles podem ser influenciados pelo ambiente e pelas pessoas, mas se você não tem um método completo, um método forte, um método onde você consegue, a partir desse método, extrair sabedoria e conhecimento para discernir as coisas, nós não consigamos sobressair. Por isso que existem muitas variáveis que dizem que aquela pessoa pode ter sucesso, mas ela ainda assim, com todas as variáveis e as possibilidades, essa mesma pessoa pode ser que seja um advogado e um juiz, eles não têm ali aquele sucesso. E o Muhammad Ali, ele era uma pessoa que era única, que era diferenciada em um mundo de pessoas comuns. Como eu falei anteriormente, ele era de família pobre, vivendo num estado de muita discriminação racial. Mas o mais importante, e que nós vamos conversar até o final desse vídeo, é que ele desenvolveu um método, uma forma, uma estratégia, um jeito de encontrar artifícios onde ele não era burlado pelo medo, a crítica e a tudo isso são fatores que você precisa desenvolver, foi o que ele fez. Ele desenvolveu um método e uma estratégia para que ele não fosse driblado e dominado as próprias crenças daquela época, onde que a discriminação e a forma como as pessoas tratavam as outras era totalmente diferente. E ele desenvolveu esse método ainda jovem, a partir aí dos 12 anos, quando ele já iniciou no mercado do boxe. Mas como ele desenvolveu esse método e como ele entrou no boxe? Vamos iniciar mostrando como ele entrou no boxe. De acordo com vários livros e estudos e documentários, conta-se que em um certo dia Muhammad Ali saiu para
rua com a sua bicicleta e parou em um certo local e de repente ele percebeu que aquela bicicleta que ele tinha vindo na casa, isso com 12 anos de idade, ele quando foi a procurá-la, ele percebeu que tinha um ladrão tentando roubar essa bicicleta. E neste momento, ele, sem conhecer nenhum tipo de arte marcial, que naquela época foi o que ele encontrou a partir disso, foi o boxe, ele não tinha nenhum conhecimento. E ele, naquele momento, ele se lançou através da força de vontade dele, ele se lançou para com este ladrão e foi brigar com ele foi lutar, ele foi tentar tomar a bicicleta. E nesse momento que ele estava dribuçando alguns murros, alguns socos neste ladrão, um policial que viu o acontecimento, a atrocidade, a força e a raiva que aquele menino de 12 anos estava sobre aquele homem que estava apenas se defendendo, ele percebeu que existia algo diferente, um negro enfrentando um ladrão naquele monte de pessoas onde que ninguém fez nada, mas ele foi o único que, por ver que estava perdendo algo, ele se pôs ali e disse que não aceitaria que um ladrão roubasse. E ele começou a lhe dar socos e o carro então passou e viu aquilo, esse treinador dele, que se tornou treinador, que era um policial, parou ali e tirou, naquele momento, o menino de cima do ladrão, que chamava aquilo de up. Ele disse: eu estou dando um up no ladrão que estava ali roubando a minha bicicleta, porque ele tentou roubar a minha bicicleta. E ele percebeu, então, esse policial, que era também técnico de boxe, que esse menino tinha algo diferente, tinha uma forma de agir totalmente diferente, até a forma de agir, de se comportar, de falar era diferente. E ele percebeu que ali poderia ter ali alguém que, como ele trabalhava, como ele era técnico de boxe, se viu ali uma estrela, alguém que tem um potencial totalmente diferente. Então ele disse: meu filho, vá na minha academia tal hora. E a partir daí, ele tinha 12 anos e ele começou com esse técnico fazendo e trabalhando e estudando e se esforçando e treinando para se tornar aí um grande pugilista, né? Um grande boxeador. E esse técnico sempre dizia que esse Muhammad Ali tinha algo diferente, tinha dentro dele algo diferente. E ele começou no amador, no boxeador amador, e ele sempre seguia a risca. Era um menino que chegava na hora certa, que às vezes ele preferia brigar com alguém, discutir com alguém, a deixar alguém tomar a vez dele, ou alguém tomar o direito dele, porque lá tinha vários alunos, então tinha um horário para cada pessoa, e se tivesse um momento de ele chegar ao horário dele, ele não aceitava de maneira alguma que tomasse, porque era alguém determinado, era alguém que, se cumprisse alguma coisa, ele estava ali para cumprir, ele não ia perder, então ele se esforçava às vezes mais, ele era persistente, ele queria sempre mais. E o seu técnico percebeu que era provável que ele seria um grande campeão, e ele começou então colocar ele nos testes amadores, e sempre nos testes amadores ele sempre sobressaía. Ele era alguém que era muito uma característica que desde criança se mostrou, isso nos escritos do livro, foi que ele era uma criança agressiva e determinada. Significa: eu não vou parar enquanto eu não ser o campeão. E eu não vou deixar enquanto eu não conquistar aquilo. Então, sempre nas conversas dele com o técnico, ele percebia que tinha esse gás, essa energia, essa potencialidade que via de dentro dele. Ele vinha resposta, ele vinha atitudes, ele tinha golpes que às vezes surpreendia o seu técnico. E a partir daí, ele treinando e ganhando essas lutas amadoras, ele começou então a colocar ele de amador para semi-profissional. E ele chegou no profissional ganhando várias lutas
com 18 anos, e com 18 anos ele venceu a sua primeira luta. E a partir daí, dessas lutas que ele venceu, que foi essa primeira com 18 anos, ele nunca mais parou. E tem uma história que relata aí nos vários livros, na biografia de Muhammad Ali, que é muito interessante e basicamente esse método que eu vou conversar para você tem quase assim raízes dessa conversa e de outras conversas que tem na biografia de Muhammad Ali. E essa história era bem simples. Muhammad Ali, por ser alguém muito esforçado, energético e paciente, e que às vezes, por algumas situações, ele ultrapassava o seu limite. E em uma conversa com o seu técnico, ele, nesse momento dessa conversa, ele já era profissional e já tinha vencido várias vezes. Por sinal, ele venceu 57 lutas em toda a sua carreira, e 37 lutas dessas 57 foram nocautes. Então, em uma conversa, a partir dessas lutas, essa caminhada de lutas de Muhammad Ali, o seu técnico ficou assombrado com a inteligência e sabedoria que Muhammad Ali se mostrou em uma situação. Isso ficou escrito na biografia dele, o técnico mesmo falando, que ele ficou assombrado em ver o que Muhammad Ali teria feito naquele momento. E a conversa é bem simples. Eu vou te dar aqui alguns detalhes, porque a conversa é bastante extensa, mas eu vou aqui resumir essa história, que provavelmente ela vai te dar um ápice do que nós vamos entrar no método psicológico de Muhammad Ali, para se tornar um campeão do mundo e vencer o mundo. E a conversa é bem simples. Sempre nos seus treinos, Muhammad Ali tinha sempre algumas perguntas. Ele fazia o treino, ele tinha não só o treinador, mas tinha pessoas, ou seja, pessoas do mesmo porte dele, que treinavam com ele. Ou seja, ele treinava uma pessoa que era baseado na força, outro na velocidade, outros já em socos mais fortes, ou seja, na base. E esse treino dele sempre era variável em vários tipos. Essa variação de treinos era para ele treinar várias habilidades no seu corpo. E já treinando várias vezes, um dia chegou um novo treinador. Não era um treinador, um rapaz que ia treinar com ele, que ia ali treinar o soco com ele. E um dia chegou um rapaz diferente. E ele não conhecia basicamente esse rapaz, não tinha conhecimento de quem era o rapaz, mas o treinador que conhecia já sabia que tinha outras pessoas também, outros rapazes de outros ringues, de outros clubes, que treinavam também e queriam aprender. E ele percebeu o treinador, esse rapaz, que tinha também algo diferente. E a partir do momento, ele falou, treina hoje com o Muhammad Ali, para ele treinar, porque ele vai ter uma grande luta, que seria a luta de George Foreman, que foram uma das lutas mais incríveis, considerada essa luta e outra luta também, além do Foreman, que Muhammad Ali teve com o Foreman, uma das lutas que considerada a melhor luta de todos os tempos. Essa luta, sem sombra de dúvida, ela foi avaliada em torno de 5 a 25 milhões que foram pagos por essa luta. E esse rapaz, o técnico trouxe ele para treinar com Muhammad Ali, sabendo que o rapaz era um rapaz diferenciado também. Não era o porte de Muhammad Ali, mas tinha suas qualidades. E ele treinou ali com esse rapaz, e quando ele terminou o treino, que sempre Muhammad Ali, quando terminava o treino, ele conversava com o treinador e com os treinados. E aí, como que você percebeu aí? Eu melhorei o soco, a velocidade, como que eu tô? E aí sempre aqueles que treinavam com ele, aquelas mesmas pessoas que treinavam com ele, sempre diziam, não, tá tudo ok, tá tudo bem, tá ok. Você vai ganhar, então, que de
George Foreman, que era uma luta que ele ia ter. E esse rapaz em si, que foi o escolhido, virou para ele: não, você não vai ganhar. George Foreman vai esmagar você. Você vai dar tanto soco nele que não vai surtir nenhum tipo de efeito. Ele é grande, forte, poderoso, campeão, e você não vai conseguir exatamente nada com ele, porque você está muito lento, o seu soco é fraco, a sua rapidez não está à base de George Foreman e Muhammad Ali. Eu acredito que você perde essa luta. Naquele momento que esse rapaz diferente, que o treinador conhecia, que era alguém diferente, que era apenas para treinar, naquele momento aquele alforor de gente disse: não, tira esse cara daqui, tem que ter pensamento positivo, ele está colocando o Muhammad Ali para baixo, vai atrapalhar a luta dele, quem sabe até o psicológico dele. E Muhammad Ali, como era alguém comunicativo e que sempre queria uma resposta, queria uma validação do estado dele, seja psicológico, físico e emocional. E esse rapaz, ele foi lá na ferida, dizendo que ele não ia conseguir, porque ele estava lento, não tinha força, ele ia bater tanto no George Foreman e ainda não ia surtir efeito, porque George Foreman era grande, era poderoso e era campeão. E foi aquele alvoroço porque ele falou isso, todo mundo queria ali já expulsar ele do ringue e já tinha terminado a luta. Não, não traz mais esse cara. E de repente, ouvindo isso, ouvindo esse alvoroço e ouvindo o que o rapaz falou, esse rapaz diferenciado que o treinador trouxe, Muhammad Ali pensou ali calado e de repente falou: cale-se todos, levantou a mão, cale-se todos aí. Cale-se todos. Esse rapaz, você pode dobrar o salário dele e até enquanto ele não disser que eu estou pronto e que eu vou vencer George Foreman, ele não vai sair desse ringue. E não é para demiti-lo. Todo mundo naquele momento, depois que ele disse: dobre o salário desse rapaz. Enquanto ele não disser, enquanto ele não falar, enquanto ele não disser e não me atestar, porque ele queria a validação, enquanto ele não disser que eu venço George Foreman, porque era uma das segundas lutas, uma das primeiras segundas lutas mais importantes que ele ia enfrentar. E se ele encontrou ali naquele momento alguma divergência, não aqueles amigos, aquelas pessoas que só apoiam, ele naquele momento ele disse: não, ele não vai sair daqui, eu quero que vocês dobrem o salário dele e ele não vai sair daqui até quando ele não disser que eu estou preparado e que eu vou vencer. E aí assim se foi, neste momento, uma das pode-se dizer, uma das passagens na biografia de Muhammad Ali mais importantes, que mostram que Muhammad Ali não foi só apenas alguém vencedor, alguém que venceu os obstáculos, que venceu o racismo, que venceu pela sua grandeza, pela sua habilidade técnica, mas ele tinha um método psicológico. E nós vamos agora entrar primeiro no significado psicológico de como ele desenvolveu essa capacidade de sabedoria, de entender ali, porque naquele momento ele poderia ter outra atitude que muitos outros. O Mike Tyson mesmo, numa atitude dessa, ele tinha destruído o cara que falasse isso para qualquer treinador dele que falasse que ele não ia vencer o seu adversário ou qualquer outra pessoa, porque ele era muito descontrolado emocionalmente. Mas Muhammad Ali, não. O que ele fez? Ele pensou: se todo mundo está dizendo que eu estou bom e um cara diferenciado está dizendo que não, tem algo errado. O que eu vou fazer? Não, eu não vou. Por que eu vou fazer igual as outras pessoas? Eu vou expulsar o cara? Não. Eu vou. Se tem algum erro, eu vou trabalhar nesse erro. Se ele conseguiu ver que eu estou fraco, lento e não tenho ali a força para derrotar, o que eu vou fazer? Eu vou treinar com esse cara para que eu possa desenvolver habilidade, força e velocidade. E chegar a esse método, que é o método que eu vou te explicar aqui, que é o método do 3C. O método do 3C, que Muhammad Ali desenvolveu isso psicologicamente, e ele reverteu esse psicológico em
emocional e fisicamente. E nós vamos conversar isso ao decorrer do vídeo. O primeiro C que Muhammad Ali, a partir dessa conversa, a partir desta luta de George Foreman, ele desenvolveu o primeiro C, que é o C que todo mundo, não é porque Muhammad Ali foi um campeão, um dos maiores pugilistas de todos os tempos, que só serve para ele, serve para qualquer pessoa. Nós estamos falando de método psicológico, de cérebro, de como as pessoas funcionam, de como eu posso agir para ter resultados mais rápidos, fáceis e sempre ter resultados mais, dobrar aquilo que eu estou fazendo. Então, o primeiro C de Muhammad Ali seria a consciência. A consciência, existem vários tipos de consciência. Nós vamos falar aqui de consciência psicológica, nós não vamos falar de consciência espiritual, porque o método é um método psicológico. E o primeiro C é o C da consciência. Consciência significa a capacidade que eu tenho de analisar uma informação ou uma crítica, que no caso foi o que ele analisou, foi uma crítica. Analisar em dois âmbitos. A consciência significa eu estar consciente do acontecimento. Por exemplo, consciência do acontecimento seria, eu sei que eu posso perder. A inconsciência do acontecimento seria, quais seriam os resultados se eu perder? Então, o primeiro passo, o primeiro C do método psicológico de Muhammad Ali seria a consciência do estado atual e a consciência do estado que vai acontecer. Por exemplo, na conversa que ele teve com esse rapaz, o rapaz disse que ele não ia, que ele não tinha capacidade. Então, naquele momento, ele atingiu alguém que já tinha vencido 45 lutas. 45 lutas. Imagina você que tem 45. Vamos imaginar você, ou qualquer pessoa, eu ou você, que nós aqui que vencemos 45 lutas, onde que 30 lutas foram a nocaute, e chega alguém diferente para treinar você, você não conhece, e essa pessoa diz que você não vai vencer, você não é forte, você não tem capacidade, enquanto que o seu adversário é forte, ele vai te derrotar, ele vai te esmagar, você vai chutar tanto ele, você vai ficar fraco e o outro não vai surtir efeito. E aí você imagina, se você já tem um histórico de uma habilidade, que foi o caso de Muhammad Ali, que tinha ali 30 lutas vencidas e você já tinha ali 45 vitórias, se você encontra alguém que te desafia, que te coloca para baixo, a tendência de qualquer pessoa, por ter aquele histórico, é de reprimir aquela informação, é de distanciar daquela informação, porque você não quer perder o status, perder aquilo que você tem, aquele poder, aquela força, aquela habilidade. E Muhammad Ali teve consciência, que foi o primeiro C, consciência de analisar que sim, pode que esse rapaz tenha razão, por que os outros não falaram isso? Por que isso está acontecendo? Então ele teve a habilidade e a consciência de entender por que ele está falando. E se ele está falando, o que ele tem a me ensinar, como eu posso aprender, o que eu posso entender dessa situação para que eu possa vencer, que era o objetivo dele, de vencer George Foreman, um dos maiores rivais de toda a trajetória dele. E essa luta, como eu já falei para você, era avaliada entre 5 até 25 milhões de dólares, essa luta, que ia ser pago para ele. Só para você ter ideia, tinha mais de 60 mil pessoas no palco para ver o maior do mundo, o Muhammad Ali, que ele sempre tinha um brado, eu sou o melhor. E ele sempre dizia que a consciência do estado atual, ele não dizia nessas palavras, eu estou colocando o método psicológico, a consciência de entender a situação é a coisa mais importante para que você possa vencer o seu adversário. Então, ele desenvolveu a capacidade de entender as críticas, os prós e os contras daquela situação. E às vezes ele desenvolveu a capacidade da percepção de ver a fragilidade e a força do outro oponente. Se algum oponente seu era mais forte, que seria o caso de George Foreman, que tinha 1,91 m, também a mesma altura de Muhammad Ali, também, que tinha 1,91 m,
mas posteriormente ele tinha 100 quilos e era mais forte, ele tinha sempre ali no seu cartel o caminho de sempre vencer pela força, pelo nocaute. E só para você ter ideia, George Foreman, ele ganhou 40 lutas sem perder nenhuma, e ele ia lutar nesta luta com Muhammad Ali. E Muhammad Ali, nesse momento que ele sabia que ele tinha que usar todas as suas forças para usar a sua consciência, e a consciência foi o que ele desenvolveu, a consciência de entender a situação, entender as críticas, entender que ele podia aprender com aquela situação e que só aprendendo, que só colocando a capacidade de pensar logicamente, conscientemente, ou seja, consciente ali no seu cérebro consciente, que é o cérebro que você está aqui na parte central de lógica, onde você pensa em matemática, você pensa em acontecimentos, onde vai gerar ali o raciocínio lógico daquela situação. Então, ele teve essa capacidade naquele momento. E a partir daí que ele teve essa capacidade lógica, tanto consciente quanto inconsciente, ele desceu para o segundo ser, que seria crença dele. Muhammad Ali, uma das coisas mais fortes que tinha na sua personalidade era a crença poderosa em si mesmo. Qual seria essa crença? A crença é a capacidade de acreditar em si, mesmo quando todas as pessoas dizem que é impossível realizar aquilo. Isso é crença em si mesmo. Ele tinha uma crença super poderosa. Essa crença alinhada com os seus valores, porque ele teve, como naquela época, ele teve muito prestígio, porque ele sabia usar o marketing, ele era alguém confiante, ele tinha brados, ele era inteligente, era sábio. E a crença dele, ele sempre mostrava que todos nós, não só ele, como todas as pessoas, por ele ser um negro, poderiam ser poderosos e gigantes, porque ele sempre dizia, eu sou o melhor, eu sou o melhor, I am the greatest, I am the greatest. Ele sempre gritava esse era quase que um brado, um lema dele, que mostrava que ele sempre queria o seu melhor. Então essa era uma crença super poderosa que ele tinha nos seus valores. E ele dizia que o nome dele, especificamente, não é Muhammad Ali. E essa crença veio pelo nome de Muhammad Ali. Por que essa crença veio? Porque o nome dele era Cassius Clay. Cassius Clay, tem um nome mais completo, Cassius Clay Jr. Mas, como ele era político e tinha muito marketing no que ele fazia, ele era político, e também ele se converteu ao islamismo. E o islamismo fez com que ele desenvolvesse crenças e mudasse o nome dele. O nome dele era Cassius Clay Jr., mas ele mudou para Muhammad Ali. E uma das frases dele é: colocaram o meu nome de Cassius Clay, mas eu sou Muhammad Ali, o melhor do mundo. E essa é uma das capacidades que poucas pessoas têm, que nós não temos. Quando as pessoas nos criticam, a tendência que nós temos é de não ter consciência de entender aquela situação. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por quê? Pode ser que seja algo importante, pode ser uma crítica positiva, pode ser algo que pode me ajudar. Isso é consciência. E crença na sua força é, sim, se ele está falando, eu vou mostrar que eu sou muito melhor do que ele está falando. Foi o que ele fez para com esse rapaz treinador. Se ele disse que eu sou fraco, então ele vai ficar até quando ele disser que eu estou preparado e eu estou munido de ferramentas para vencer George Foreman. Então, o ser psicológico seria: você deve desenvolver uma crença em você. E uma crença, ela deve ser algo que seja relacionado com a sua identidade, capacidade ou alguma coisa que você faz. Você precisa ter um bordão, você precisa ter uma frase que identifique o seu valor, a sua marca, aquilo que te distinga, aquilo que mostra as suas habilidades. Uma frase pequena, curta e que impacte milhões de pessoas. Muhammad Ali é conhecido. Por que ele é conhecido como o melhor de todos os tempos?
o melhor do mundo. Ele, por quê? Em todas as entrevistas que o perguntavam por que você se considera o melhor. Porque eu fiz por onde e eu tenho habilidade e eu sou um vencedor. E nada vai me provar isso. Nada vai me derrubar. Inclusive, ele lutou 61 lutas e ele perdeu apenas 5. Imagina uma carreira de 61 lutas e perder apenas 5. Por quê? Porque ele tinha consciência do que ele precisava aprender, melhorar e se transformar, evoluir, crescer, sempre evoluindo, crescendo. E aí ele desenvolveu, a partir dessa consciência interna, consciente e inconsciente, ele desenvolveu também a super crença nela, ele desenvolveu, a partir dessa frase, I am the greatest, I am the greatest, ele sempre repetia, inclusive nas suas frases ele disse, eu sempre repetia isso para mim, mesmo que eu não era, mesmo que eu era jovem, eu estava passando por, sofrendo ali, era doído, eu não queria treinar, mas eu sempre gritava para mim, I am the greatest, I am the greatest, I am the greatest. E é isso, ele acabou se tornando o melhor do mundo. Hoje nós conhecemos Muhammad Ali porque ele tinha esse marketing, ele era político em todos os locais, ele tinha ali um impacto na sociedade, porque ele sabia da consciência, ele sabia do seu poder, ele sabia da sua capacidade, das suas habilidades. E segundo, ele tinha uma crença. Crença é aquilo que você acredita, que fortalece os seus valores, que não de forma alguma, por exemplo, nas suas entrevistas perguntaram da onde você tirou tanta coragem para dizer que você é o melhor do mundo em um mundo onde os negros, porque naquela época existia racismo ali brabo, onde os negros não têm muita oportunidade. Ele só dizia, eu conheço os meus valores, eu sei das minhas habilidades. E as minhas habilidades estão na minha história. E aí ele sempre dizia, porque I am the greatest, eu sou o melhor. E aí, geralmente as pessoas diziam que olhavam para a vida dele, sim, ele é o melhor, ele é um vencedor. E isso reforçava o seu poder, junto com Martin Luther King, reforçava o poder para tirar ali aquela questão da escravidão, aquela questão do racismo no mundo americano, que naquela época é bastante acirrado. E a partir dessa crença super poderosa que ele desenvolveu com várias técnicas, ele desenvolveu o que é mais importante para todos os competidores e qualquer ser humano, que foi confiança inabalável. Ele desenvolveu a consciência de erros e acertos e como mudar em relação a essa consciência. Segundo, ele desenvolveu uma crença, um bordão, algo que fortalecia, que motivava a agir, que direcionava um resultado. Porque se ele diz que é o melhor, ele tem que manter aquela crença. E mantendo aquela crença, é só treinando, é só vencendo. Então, se eu me julgo melhor, eu tenho que vencer. Se eu tenho que vencer, eu preciso treinar. Se eu preciso treinar, eu preciso desafiar os melhores. Se existem os melhores, se ele é o melhor, até o momento que ele lutar comigo. Porque o momento que ele lutar comigo, ele perdeu o seu posto. Porque o melhor vai ser eu. Então, isso é crença. É a capacidade de consciência de analisar o que é o melhor, o que não é o melhor. Como eu posso mudar? E se existe o melhor, e eu me considero essa crença que era o que ele tinha, como eu vou ultrapassar essa barreira, esse obstáculo? De que forma? O que eu preciso fazer? Qual o tempo eu preciso gastar? O que eu preciso me desenvolver na minha personalidade? No caso de Muhammad Ali, qual a habilidade ele precisava desenvolver perante aquele oponente? Se era mais força, naquele oponente ele ia usar a força. Se era movimentação, ele ia usar a movimentação naquele oponente. Se era talvez ali o movimento de cabeça e soco, de jab, ele ia usar o jab. Se era proteção, se era esquiva, tudo isso ele analisava. Por quê? Porque ele ia conhecer o oponente. Conhecendo o oponente, isso você pode colocar na sua vida em qualquer situação. Se é um problema, conheça o problema. E a partir do que você tem, das suas habilidades, você vai se imaginar. Se eu posso resolver esse problema, eu tenho habilidade e capacidade de resolver esse problema? Sim. Se eu tenho capacidade de resolver os problemas, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar a minha perspectiva, a minha prospecção interna e
ter mais consciência do pró e do contra, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e o que eu preciso fazer, o tempo que eu preciso gastar e as ferramentas necessárias que eu preciso adquirir, seja elas internas ou externas, para chegar ao resultado de que eu tenho uma crença. Consciência desenvolveu, entendeu. Consciência e crença, eu preciso ter algo que me move, que move meu estado de poder, meu estado. Lembrando, se você não gosta de poder, porque muitas pessoas acham que é pejorativo falar que pessoas que têm poder, que são ricas, que não sei o quê, não vão para o céu. Infelizmente, você não vai ter resultado algum. Uma das coisas que Muhammad Ali tem nos seus escritos é: ou você se torna um vencedor, ou você é destruído por aqueles que vão passar por cima de você. E não estou dizendo que Muhammad Ali está ensinando para você passar por cima, mas ele diz: se você não vence a si mesmo e não vence o mundo, os outros vão passar por cima de você. Por quê? Porque naquela época o racismo era cruel, e ele disse: se você não vence a si mesmo, não vence o oponente, não vence o mundo, você vai ser pisado e pisoteado e excluído. Então, uma das coisas que ele desenvolveu na crença dele foi poder, a crença de poder. E esse poder, ele determinou a partir da terceiro C, que foi consciência, crença, criou um slogan, criou um marketing em cima daquilo, mas propriamente ele não só desenvolveu marketing, mas ele desenvolveu a sua habilidade, que eu vou falar até o final do vídeo. E ele desenvolveu essa confiança, que era o terceiro C. O terceiro C da confiança, ele desenvolveu a partir das conversas que ele sempre tinha com os treinadores. Sempre a avaliação, a confiança dele em fatos reais e empíricos. Quando ele percebia que era um oponente que ele poderia ganhar, mas tinha possibilidade dele perder, ele não gerava um estado de agressividade para com o outro. Mas quando ele percebia que o oponente era quase descartável, ele usava o marketing para as pessoas chegarem até si. Isso é a confiança. Aprender a utilizar essas capacidades. Por exemplo, se você tem ali a mídia e pessoas e amigos ao seu redor, você vai utilizar essa confiança, que é a confiança de que, no caso de Muhammad Ali, ele sabia usar a mídia, ele sabia usar os colegas, ele sabia usar a palavra. Para o quê? Para se promover. Então, a confiança dele era nas suas habilidades. Quando ele percebia que o oponente era meio, às vezes, não que ele poderia que perdesse dele, mas que ele viu que tinha mais 90% de vitória, ele se promovia. Quando ele percebia que a vitória poderia ser ali 40%, 50%, ele calmava um pouco o seu marketing. E a confiança dele significa, ele nunca ia deixar transparecer que ele saberia que ele poderia perder, porque se o oponente percebesse que ele perderia, ele teria menos chance de vencer o seu oponente. Então, consciência, confiança e crença. Consciência, crença, confiança. Confiança não é sair rindo para todo mundo com o peito aberto e papapá e brigando. Confiança era o que ele tinha, uma confiança estratégica, psicológica. Era alguém que sabia manipular no sentido positivo, sabia manipular não só a mídia, não só ali os treinadores, não só as pessoas, mas tão quanto o seu oponente. E agora nós vamos entrar numa técnica bônus que eu vou deixar para você que está aí, você que ficou até aí no final conosco, aí, comigo aqui nessa live. Obrigado pela sua presença. Se você já é inscrito no nosso canal, se essas lives te ajudam, se os nossos vídeos te ajudam, aí se inscreve aí, que aí você vai receber em primeira mão as nossas lives e os nossos conhecimentos. E se esse vídeo te ajuda, você sabe o que o YouTube aqui sempre pede. Mas o nosso método, ou o método que eu, a partir da estrutura mental, a partir de como o Muhammad Ali pensava nesse truque psicológico dele, nessa tática psicológica, que é os 3 Cs, que é consciência, crença e confiança, ele desenvolveu um método que ele chama de DOP-HOP. O que é o método DOP-HOP? É mais ou menos assim, eu posso estar errado o nome, se você entende de boxe e conhece Muhammad Ali, deixa aqui nos comentários também.
se faz sentido para você o método que ele desenvolveu, que é o método que está lá nos seus escritos, que é o método DOP-HOP, ou HOP-DOP, e assim é vice-versa, DOP-HOP ou HOP-DOP. Mas o que significa esse método? Significa que ele tinha 3 habilidades nesse método. O primeiro método era a provocação emocional. O que significa provocação emocional? Quando eu percebo que o meu oponente tem mais poder sobre mim em relação a uma coisa, eu vou desestabilizá-lo emocionalmente. Então ele usava a primeira tática do Dop Hop, era provocar o emocional, usar técnicas psicológicas, dizendo que o outro é fraco, que não tem força, que ele poderia fazer o que quiser, ele ia cair, e ele disse que eu serei o campeão e você vai fazer o que quiser. Então, eram essas palavras simples que iam manipulando o psicológico do oponente, inclusive na luta de George Foreman, se você vê, o próprio George Foreman disse que eu vi ele dizendo, você não presta, você é um fraco, e dançando na frente, ele falava e dançava dizendo, ele dava socos, e o George Foreman, com aqueles braços fortes, 100 quilos, poderoso, musculoso, dando aqueles músculos poderosos, aqueles jab no Muhammad Ali, e ele sorrindo e dizendo, você é um fraco, você não dá nada, você não aguenta, você vai ver, eu vou te derrubar, no próximo round eu vou te derrubar. Então ele estava utilizando o método Hop-Dop, ou Dop-Hop, que era o método de primeiro desestabilizo o emocional do seu oponente. Agora no como que eu posso usar isso na minha vida? Isso é um método que utilizou o Muhammad Ali para desestabilizar o seu oponente. Você não precisa ir brigar com ninguém. O método que você precisa utilizar para desestabilizar o seu oponente, você pode usar várias formas. E isso entra em várias técnicas psicológicas, mas como nós estamos falando aqui de vencer o mundo, aprendendo que as críticas, a força das outras pessoas, ou a crítica, ou o desprezo, a repulsa das outras pessoas, não tem nada a ver com você. Se o que você está fazendo é bom, você tem crença na sua capacidade, você tem consciência do que está fazendo, e você sabe que quem está te desprezando não é culpa de você, não é porque você está fazendo errado. Então você percebe que, da mesma forma que Muhammad Ali percebeu que se ele agisse agressivamente, ele estava perdendo. Mas o que ele fazia? Ele utilizava esse próprio método, que é o método Dop-Hop, para a sua própria vida. Quando ele teve aquela discussão com os treinadores, ele utilizou o método Hop-Dop, que ele pensou, se aquele cara está dizendo que eu não posso vencer, que eu sou um fraco, eu não vou. Eu vou o quê? Eu vou usar a mesma estratégia. Então, se ele está dizendo que eu não vou vencer George Foreman, então pague o dobro para ele. Até enquanto ele não disser que eu estou pronto e preparado para vencer George Foreman, eu não vou parar de treinar. Então ele fez o quê? Ele aprendeu o método, ele usava o método no dia a dia, mas também usava o método na vida real, que era o mais importante para vencer. Então percebe que, independente da situação, qualquer método psicológico você pode utilizar na sua vida. A única coisa que você precisa é o que Muhammad Ali ensinou nesse método que eu preparei para você, mas o método dele é o método Dop-Hop. O método que eu tirei dos escritos da biografia dele é o método dos 3C: consciência, crença, confiança. Primeiro, ele utilizava esse método para desestabilizar, provocar o emocional, fazer com que o emocional dele, o emocional da mente do oponente, controlasse o corpo. Quando você desestabiliza a mente do ser humano, o cérebro vai direcionar mais dor no corpo, fazendo com que gaste mais energia, fazendo com que o oponente, no caso de Muhammad Ali, ficasse mais cansado, mais lento. E segunda técnica, primeiro ele desestabilizava, controlava a mente, e a mente controlava o corpo dos oponentes. Aí o que ele fazia? Ele utilizava o segundo método do Dop-Hop, que seria o quê? Hipnose corporal. O que é hipnose corporal?
hipnose corporal é assim. Imagina comigo que você já viu várias pessoas hipnotizando pessoas, vários hipnotistas hipnotizando. O que eles fazem? Eles vai dizendo, vai pedindo para a pessoa levantar, 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 até cansar os olhos, não é mesmo? Ele vai pedindo e ele vai, quando ele percebe que o inconsciente está enfraquecendo, ele diz, durma profundamente. O método de Muhammad Ali era uma hipnose uma hipnose corporal. O que é uma hipnose corporal? Vamos entrar um pouco aqui em psicologia. E psicologia diz assim, em programação neurolinguística diz que se você vê alguém fazendo várias coisas e aquilo está dando certo, você tem a tendência em fazer. É o rapó. Você usa o rapó psicológico. Rapó, e tem muita gente que pensa que é só copiar. Nesse caso, Muhammad Ali usou o rapó para manipular ou hipnotizar o corpo dos oponentes. No segundo método do Doppler. E ele usava o corpo. O rapó seria o rapó contrário. Ele fazia assim, ele usava o corpo para... Primeiro, ele desestabilizava a mente do oponente, depois ele usava a linguagem corporal para hipnotizar o corpo. Quando você está à frente do seu oponente, você usa a hipnose corporal, o corpo do oponente percebe-se mais fraco do que o outro. Se você olhar as lutas dele, em todas as lutas ele tem o primeiro método psicológico, desestabilizar o emocional, provocar o emocional. Segundo, ele gera ali uma hipnose corporal. Primeiro ele cria um rapport no corpo do outro, e depois ele joga ali com o corpo, para que o outro que seria o oponente de Muhammad Ali, ficasse desestabilizado também corporalmente, hipnotizado. Com isso, ele usava o terceiro método do Doppler, que seria o movimento dos pés, primeiro psicológico, depois corpo, e depois do corpo, e sem sombra de dúvida, nessa hipnose, ele aproveitava a velocidade do jab, a velocidade da defesa. Defesa, jab, defesa, jab. Ele fazia isso. Nessa hipnose corporal, o oponente estava cansado psicologicamente, o corpo estava respondendo a uma hipnose do corpo, que era movimento. Quando Muhammad Ali movimentava o seu corpo mais rápido do que o outro, percebendo que o outro estava cansado, o outro ficava pensando, por que eu não estou conseguindo fazer isso? E aí ele ia na frente, o oponente dava movimentos de jab, job, no seu rosto ele desviava, e ele não percebia, os oponentes não percebiam, porque sempre o jab passava e ele aproveitava e ia com a direita, ia com a esquerda. Isso acontecia uma sincronia corporal. Quando ele fazia assim, a tendência era de que o oponente fizesse. Se você vê nos vídeos dele, ele sempre faz um movimento primeiro e depois o rapport do oponente dava o quê? Dava o jab. Por que ele fazia? Isso era hipnose corporal que ele fazia nos seus oponentes. Ele fazia com que, primeiro, gerasse um rapport, depois ele desestabilizava, gerava um rapport, e depois a hipnose corporal, que era de os movimentos sincronizados e rápidos, gerando ali um estresse corporal no outro, gerando mais cansaço. E o que acontece? Claro que sim, no começo ele ia fazendo isso ao decorrer dos rounds. Ele aprendeu o método, e é claro que ele também perdeu, mas ele foi desenvolvendo as suas lutas. É claro que com o tempo também isso vai ficando gástrico, porque o corpo e a mente da gente tem que estar muito mais forte do que o oponente. E se o oponente está mais preparado, tudo isso também influencia. Mas ele desenvolveu esse método, por isso que ele venceu 57 lutas. E a terceira estratégia desse método de Muhammad Ali seria o quê? O movimento dos pés. Quando eu uso a hipnose corporal, a hipnose dos pés, sincronizado com a psicologia e o jab e a velocidade, eu transformo o oponente, ele transformava o oponente em um robô que ele tinha ali como fazer, o que ele precisava fazer para derrotar o oponente. Se ele percebesse
na estratégia de Muhammad Ali. Se ele percebesse que o oponente tinha força, o que ele ia fazer? Ele ia desgastar primeiro o psicológico para destabilizar a força. Se ele percebesse que o oponente, o soco do oponente machucava mais do que velocidade, ou seja, se o oponente tivesse mais poder de força do que velocidade, ele ia na força de velocidade, na força de soco, porque se ele fosse na velocidade, porque o oponente não tinha velocidade, mas tinha força. Então, tudo isso era tudo um método psicológico de Muhammad Ali. E aí você deve estar pensando, Wagner, mas como que eu uso isso na minha vida? É muito simples, eu acabei de falar para você. Consciência, crença, confiança. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? De que forma eu preciso aprender? Se não deu certo, pode ser que eu esteja errado, mas o que aconteceu de errado anteriormente que eu não fiz, que eu posso fazer agora? Então, essa estratégia, ele usava isso tudo conscientemente. Inclusive, ele venceu George Foreman só desestabilizando. O George Foreman machucava, ele dava tantos socos e ele sentia aquele soco, ele desviava do soco. Mas ele percebeu, se você assistir os vídeos dele, você percebe que no início ele não estava conseguindo ali desestabilizar, mas ele percebeu que o ponto fraco de George Foreman era o psicológico. E o psicológico revertia na força dele, porque ele é muito forte. Então ele provocou a tal ponto de ele cair cansado. Ele pegou e deu um nocaute de George Foreman no 8º round, a 2 minutos e 58 segundos, e ele derrubou aí então George Foreman. Então, o que nós podemos aprender deste método? Nós já aprendemos aí o método psicológico que foi desenvolvido por mim, que é o método que você precisa ter consciência, crença e confiança. Tudo isso aí precisa. Como se faz? É preciso aprender estratégias mentais. Mas aqui eu te dei a estratégia aqui fácil. É claro que a estratégia foi tirada especificamente da vida de Muhammad Ali, que é um método DOP-AHOP. Como que é esse método? É um método, pode-se dizer que é um método de, como eu falei, vencer o mundo e vencer todos os seus adversários. Primeiro você precisa provocar, encontrar uma raiz que gere dor no seu oponente. Era o que ele fazia, provocar o emocional. Segundo, você precisa criar um rapport com criar um rapport. Um rapport pode ser primeiro psicológico e depois corporal. Por que você precisa criar um rapport? Porque rapport, você sabe que nós temos ali o neurônio espelho. O nosso neurônio espelho aqui do nosso cérebro tende a sempre a sincronizar, a fazer o que é melhor, a evitar dor, a sincronizar com aquilo que gera empatia, que gera sincronidade. Então, você precisa, se você quer vencer alguma coisa, não só no trabalho, social, familiar, ser mais comunicativo, desenvolver seu potencial. Obviamente, também na vida familiar, amizades, não importa a amplitude do método, ele vai servir. Por quê? Primeiro, lembre-se, ele usou para ganhar. Agora, como que eu vou usar isso na minha vida? Primeiro, tenho que estar com o meu emocional estabilizado. Por quê? Porque eu tenho que estar com o meu emocional estabilizado para qualquer situação. Por quê? É quando o meu emocional é estabilizado que eu consigo acessar capacidade. Capacidade de quê? De conversar, de agir no momento certo, de tomar decisões, de agir de forma correta, de criar mais endorfina, dopamina, serotonina para me motivar, ter ali a conexão entre o emocional, que seria o límbico, e o medo, que seria lá o sistema reptiliano, conectar um e outro. Quando o medo bateu o alarme que eu preciso correr, calma, estabilidade emocional, para, por aí, o que está acontecendo agora? Como assim? Por que eu vou correr? Por que aquelas pessoas estão fazendo isso? Ah, eu vou fazer isso só porque aquelas pessoas estão fazendo? Ah, eu não vou ser igual. Não, calma, estabilidade emocional. Muhammad Ali desestabilizava os outros porque ele percebia que uma das é o emocional, é o psicológico. Então, você precisa
ter em qualquer situação. Vai vender, vai comprar alguma coisa, fazer algo que necessite a sua compreensão, que é o primeiro C, consciência, como, o que, por quê, aonde e qual, como isso é necessário, é importante, eu preciso, eu não preciso, é viável, vou ter retorno ou não vou ter retorno, vai me gerar recurso, vai me gerar ativos, vai me produzir saúde, vai me determinar, vai me engrandecer meu estado, eu vou me tornar mais inteligente, me faz eu ser alguém melhor, eu consigo crescer mais emocionalmente, espiritualmente, evoluir na minha carreira. Então, consciência, crença. Uai, tá, está acontecendo isso, mas o meu valor é, eu não aceito suborno, eu não aceito de forma nenhuma, é inadmissível eu vender isso por isso, eu vender minha atenção por carência, eu vender a minha atenção porque todo mundo está assim, assim, assado. Eu não vou me entregar a isso, eu preciso entender por quê? Porque a minha crença é, eu tenho a minha habilidade. Aí você vai criar o quê? Criar o seu bordão, criar o seu lema que determina quem você é, as suas habilidades, os seus valores e aquilo que te conquista. Por exemplo, I am the greatest. Foi o que ele criou. Eu sou o melhor. E a consciência é, se eu sou o melhor, vai aparecer oponentes para me derrotar. O que eu preciso fazer para derrotar esses oponentes? Essa situação pode ser um problema, pode ser uma dívida, pode talvez ser o cartão de crédito, a conversa que você não tem com seu esposo, esposa, o amigo, trabalho, ou posteriormente ser mais comunicativo, inteligente, ter mais ali habilidade de acessar essa capacidade, consciência de acesso, memória de longo prazo. Como que eu faço consciência para me ter ali o conhecimento, a habilidade, a estratégia, a transmutação, a acessibilidade interna desse conhecimento? Consciência. Sem se deixar levar pelo primeiro DOP, estabilidade emocional. Estabilidade emocional, primeira fraqueza do ser humano. Segunda coisa importantíssima dessa estratégia é o rapport. O rapport ele usou para manipular ou controlar ali o corpo dos seus oponentes. Você vai usar o rapport para criar empatia, sinergia, conexão, liderança, amizade, poder, domínio, controle em qualquer situação. Rapport. Existem dois tipos de rapport. Existe um rapport que é o rapport corporal, que ele vai se desenvolver em vários níveis, desde o rapport de linguagem, né, repetir palavras ou gestos, ou o rapport habilidade, o rapport de habilidades que vem a ver e que transmite ali o rapport de um mentor. Como que o mentor fez aquilo? Eu não vou copiar, mas eu vou fazer de totalmente diferente para seguir o mesmo resultado. Ele fez assim, assim, assado. Qual a forma que eu preciso fazer? Então, essa é uma estratégia também psicológica que você pode atingir. E por último, foi a estratégia que Muhammad Ali utilizou, que foi a da movimentação, dos ataque e defesa, movimentação, ataque, defesa. E como que você faz isso? Ataque e defesa no mundo atual, na vida atual, no trabalho é saber defender os seus direitos e saber, primeiro, Muhammad Ali era muito persuasivo e poderoso, porque ele tinha uma crença nas suas habilidades. Você precisa desenvolver essa habilidade, essa crença poderosa em si mesmo, essa força poderosa em si. E, consequentemente, você vai perceber que isso vai se despertando naturalmente. Quando segue-se um método, quando segue-se uma técnica, quando aquilo ele internaliza, isso começa a passar inconscientemente a participar da sua vida. E é assim que precisamos aprender. Ele era um mestre, Muhammad Ali, porque ele tirava as habilidades do ringue para a vida real, e da vida real para o ringue. Era alguém que sabia transmutar a personalidade do ringue para a vida real, e da vida real para o ringue. E sem sombra de dúvida, isso
ele transforma várias características super importantes que ele desenvolveu para se tornar um campeão. E eu tenho certeza que você aprendeu um pouco, pega aqui, ó, aqui, tô tossindo aqui. Como eu falei anteriormente, você aprendeu um pouco, mas quase que resumidamente toda a história de Muhammad Ali. Em apenas 1 hora você aprendeu todas. E o mais importante, você aprendeu como ele pensava, o que ele fazia, como ele agia, por que ele se tornou um campeão, o que ele fez, qual era a estratégia. Inclusive, você recebeu 2 métodos aqui. Um método que foi o método que eu desenvolvi pelos estudos, é a sua biografia, que é o método dos 3 Cs, e o próprio método criado por ele mesmo, conscientemente, que era o método DOP-HOP, que era o método tinha a ver com estabilidade emocional, rapport consciente e linguagem corporal. Então foram os métodos que ele utilizou para vencer o mundo. E literalmente eu espero que eu tenha contribuído para mais um mestre, mais um dos grandes campeões que sempre aqui no Instituto nós trazemos as pessoas, os melhores e as melhores estratégias. Isso para aplicar em qualquer âmbito da sua vida. E é inevitável, se tiverdes a aplicabilidade, você pode cada vez muito mais ter resultado em qualquer situação. E espero que eu tenha contribuído para o teu dia, para a tua semana seja mais inteligente, mais desenvolvida, com mais consciência, crença, capacidade, habilidade, e sem sombra de dúvida isso possa despertar muito mais sabedoria, conhecimento e alcançar os seus desejos e, sem sombra de dúvida, desenvolver essa autoestima, amor próprio, confiança, e encontrar e acessar essa habilidade poderosa que você tem e às vezes não sabe como atingi-la, como ativar essa confiança, ativar esse poder interno, essa habilidade de tirar os entraves da preguiça, medo, insegurança, indisposição, tédio, insegurança e, sem sombra de dúvida, às vezes até de inteligência, não porque não tem, mas porque não sabe como ativá-la e como acessar. E, sem sombra de dúvida, criatividade, domínio, controle e, sem sombra de dúvida, resultados em qualquer âmbito você pode adquirir e você vai encontrar aqui no Instituto Ser Além. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Ser Além. Até breve. Vai. Ser Além. Desligar aqui.